Rejuvenescimento facial com células-tronco é o assunto que nós vamos tratar neste podcast. É o bull do momento, o assunto do momento, como retirar as células-tronco e utilizar em benefício próprio. Então, eu estou aqui com uma equipe de médicos e especialistas, cirurgiões de plástica da face. Eu, Fabrícia Coan, estou com o Dr. Gustavo Rabelo, com o Dr. Cadu Salomão, com o Dr. Luiz Abrão. E juntos nós vamos discutir as técnicas, os tipos de procedimento melhor para cada um dos pacientes. Então, é um assunto bom, é um assunto que está bombando. E a medicina tem crescido para este lado estético, né? Então, a gente vem utilizando as células-tronco em benefício próprio. Então, como trazer esse procedimento, né? O grande e poderoso lipofilling, como utilizá-los? Tem uns 6 anos que eu tenho algum contato com esse uso de tecnologia. E enquanto otorrinolaringologista, eu tive em Chicago, nos Estados Unidos, onde eu conheci o Dr. Toriumi. E ele é o papa da rinoplastia, uma grande referência mundial no tratamento de narizes. E, enquanto referência, ele recebia muitos pacientes complicados. E o otorrino ele sabe muito bem tratar as cartilagens, mas tratar uma pele danificada não é a nossa área. Então o Toriumi ele foi atrás disso, de como melhorar, como entregar uma pele melhor para esse paciente. E a resposta disso foi o uso das células-tronco. E foi aí que eu comecei a me interessar e me apaixonar por esse assunto. E comecei a estudar, fiz o curso com ele e comecei a aplicar nos meus pacientes. E obtendo resultados que são resultados tanto do ponto de vista de rejuvenescimento, de melhora da qualidade de pele, como também onde eu consegui recuperar volume, tecido, eu consegui trazer para o nosso paciente um resultado que fosse em melhora de qualidade, função. Onde a gente pode restaurar a função e melhorar a qualidade também da pele desse paciente. E vocês? O que vocês têm ouvido falar e como que vocês enxergam essa nova tecnologia que tem chegado agora no Brasil? Há muito tempo já é conhecida nos Estados Unidos, mas que pra gente está saindo aí do forno agora. Sim, bastante recente, né, Gustavo? Em relação ao lipofilling, né, algumas pessoas chamam de lipoenxertia, eu percebo que a procura está sendo cada vez maior, principalmente depois do boom da harmonização facial, do ácido hialurônico, que a gente viu muitos resultados satisfatórios, porém alguns até famosos, né, resultados que são inestéticos e que ficam artificiais. Então, a busca por algo que seja mais natural, eu acho que está cada vez maior. Então, as pessoas estão preferindo, ao invés de injetar, seja um bioestimulador ou ácido hialurônico, partir para algo que já seja do próprio corpo, igual o uso das células-tronco, né, do tecido de gordura e tudo, como o uso das tecnologias associado a isso, né? Porque o Gustavo contou aqui o contato inicial que ele teve, mas isso aí se desenvolveu muito nos últimos anos, né, Gustavo? Então, assim, na medicina, quando a gente fala de 6 anos, é uma eternidade, tudo muda muito rápido. Então, a associação desses procedimentos com tecnologias como microagulhamento, lasers, está cada vez maior por causa dessa busca da naturalidade. Isso. As pessoas estão buscando estarem melhor consigo mesmas. Então, esse universo da medicina tem avançado muito em tentar entregar algo que seja mais natural, né? Uhum. E muitas das pessoas que têm nos procurado, que trabalhamos com cirurgia de face há muitos anos, elas têm se tornado assim, cansadas de diversos procedimentos que as deixam com uma beleza padronizada, né? Uhum. Que são procedimentos que harmonizam, mas padronizam também. E hoje a tendência é uma beleza mais natural. Resgatar aquelas características da pessoa de quando ela era mais jovem. Não mudar a face dela. Mais natural e mais individual. Individual, exatamente. Então,
Aí, nesse universo de naturalizar, de rejuvenescer com naturalidade, é que vem aparecendo de uma forma tão fantástica, né, essa opção nova que está se tornando, pelos protocolos atuais, cada vez mais segura, porque segurança é importantíssimo na medicina, e de maneira mais segura elas podem se tornar replicáveis, trazendo naturalidade. Aí surge essa palavra que gera tanto mistério, né? As famosas células-tronco. O que são células-tronco? Eu acho que cabe agora, nesse momento, a gente conversar um pouquinho sobre o que são células-tronco, como elas podem ser colhidas, como elas podem ser utilizadas, que mistério é esse, como é que célula-tronco pode trazer rejuvenescimento, que história é essa, o que ela modifica na gente, como ela pode ser aplicada, e se realmente esse é o avanço da medicina que nós estávamos esperando há tanto tempo. E eu queria falar com o Dr. Gustavo Rabelo, que é um super especialista em células-tronco, né? Passou em grandes universidades nos Estados Unidos, com os mais renomados cirurgiões que utilizam essa tecnologia, né, essa engenharia médica há tanto tempo, e está aqui nessa vanguarda no Brasil, trazendo esse conhecimento, replicando esse conhecimento com cursos médicos, né? Então, eu queria que, Gustavo, você conversasse com a gente um pouquinho, para quem está assistindo, nosso público, que mistério é esse? O que são células-tronco? Da onde elas vêm? Como é que elas podem trazer rejuvenescimento? Como é que elas podem ajudar na beleza, na naturalização? Como é que isso funciona? Exatamente. Células-tronco são aquelas células que são capazes de se multiplicarem e darem origem a todas as outras células que nós temos no nosso organismo. E essa capacidade de multiplicação, ela é uma capacidade que chama a nossa atenção porque a gente consegue exatamente produzir tecidos que às vezes estão deficientes num paciente. A gente consegue trazer para aquele paciente uma regeneração celular em áreas que foram perdidas. Um paciente, por exemplo, que eu tive, que levou uma mordida de um cachorro, ele perdeu parte do nariz dele. Então eu injetei células-tronco, porque são células que são capazes de se transformarem em célula muscular, em célula óssea, em vasos sanguíneos, em cartilagem. Então é uma célula que tem uma capacidade espetacular de se multiplicar naquele tecido exatamente que está faltando. E isso entra dentro da tecnologia de engenharia de tecidos. É uma tecnologia que vem sendo estudada há muitos anos nos Estados Unidos e que atualmente vem chegando no Brasil, e a gente, enquanto especialistas na área de face, temos buscado a estudar e a conhecer e a entender mais o funcionamento dessas células. O local que a gente colhe no tecido gorduroso, que é o tecido mais abundante em número de células-tronco do nosso organismo. A gente tem outros tecidos que apresentam células-tronco, por exemplo, a medula óssea, mas as pesquisas mostram que no tecido gorduroso a gente chega a ter uma concentração mais de 5 vezes maior de células-tronco do que na medula. Então esse é o motivo que a gente usa a gordura como fonte dessas células para poder aplicar no nosso paciente. E esse tecido gorduroso é o que, Gustavo? Esse tecido gorduroso Aonde que ele tá? É uma gordura que está presente no corpo do paciente em diversos locais. E esse é um grande benefício da técnica, porque usa gordura do próprio paciente. Então a chance de rejeição é uma chance mínima ou até mesmo zero quando a gente fala, porque são células do próprio organismo. E a gente pode usar então naquela gordurinha na região abdominal, naquela gordurinha na região interna da coxa, na região dos flancos, na região próxima ali, na região medial do joelho. Então, a maioria dos pacientes tem alguma gordurinha extra que está ali sobrando, que a gente pode utilizar como fonte dessas células e utilizar para poder fazer o preenchimento nos tecidos que a gente precisa. Eu gostaria de perguntar, né, aos senhores,
como é que então as células-tronco elas podem trazer bons resultados nesse campo da estética que a gente já está falando, né? Como o Dr. Carlos, né, colocou para gente, Cadu, você até colocou que as pessoas estão cansadas, né? E eu confesso que nós mulheres estamos mesmo. A gente vai lá, faz uma, aplica e quando vê, depois tem que ir lá refazer. Então, como é que essa célula-tronco ela vai trazer um tempo mais duradouro? Como é que ela chega para a estética para a gente? Sim, como o Dr. Gustavo explicou, ela está presente nos tecidos de gordura. Então, nós vamos falar depois aqui sobre o processamento dessa gordura, mas ela vai funcionar da seguinte forma. Na região da face, né, que é o nosso foco aqui, ela além de preencher espaço, volumizar, né? Então, a pessoa que tem um queixo um pouco retraído pode fazer no queixo, pode fazer na região malar, melhorando aquele brilho mesmo dessa região que as mulheres tanto gostam de passar uma sombra aqui, um iluminador e tudo. Além de volumizar com esse tecido de gordura, as células-tronco ali presentes vão ajudar no estímulo de colágeno dessa região. E os estudos mostram também que a absorção desse tecido de gordura, ele acontece, mas é muito menor do que, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, o efeito ele é muito mais duradouro, né? E apesar de parecer um processo muito mais complexo, a gente consegue realizar isso praticamente num ambulatório, né? Então, assim, a coleta mesmo da gordura, ela ocorre de uma forma bastante tranquila, com uma sedação que o paciente fica dormindo, e uma anestesia local, sem precisar de ir para um grande hospital, fazendo isso de uma forma bastante rápida e sem grandes traumas para o paciente. Isso é muito bom, né? Porque vai trazer, como a gente já colocou outras vezes aqui, a beleza natural, né? E algo que o Dr. Gustavo colocou, como a gente já retira do nosso próprio organismo, então não há uma grande rejeição, né, na hora do procedimento. E eu queria ver com os senhores também, né? Quais são as indicações, né? Qual é o paciente que pode fazer esse procedimento, né? Então, a gente colocou que são trazer, né, a multiplicação das células, trazer o rejuvenescimento, né, fazer o estímulo de colágeno. Então, para quem que é indicado? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Gustavo? A indicação é para aquele paciente que precisa de repor volume. Então, com o envelhecer, a gente perde volume na face, né, não só na face, como em todo o nosso organismo. E através do uso da gordura, a gente consegue preencher essas áreas que foram perdidas. E além disso, a gente injeta as células-tronco que estão contidas nessa gordura. E com o passar do tempo, em torno de 6 a 8 meses, essas células vão dando origem a uma camada de tecido epitelial, de pele, nova. Então você consegue uma regeneração celular. Então é um benefício a mais que a gente consegue com essa tecnologia em relação aos preenchedores habituais. O preenchedor habitual ele só volumiza, e com as células-tronco a gente consegue melhorar a qualidade de pele. Isso é interessante porque a gente viu aí nos últimos anos, né, associações de cirurgias plásticas disseram que depois da pandemia, por exemplo, a gente que se dedica muito à cirurgia de pálpebras, né, houve um aumento, só em relação a pálpebras, houve um aumento de 50%, é muito, na realização de cirurgias estéticas das pálpebras. 50%. Então houve um crescimento, né, da área estética. As pessoas estão recorrendo a opções. E a gente viu, todo mundo tem um parente, um amigo, né, um colega de trabalho, que já fez algum tipo de procedimento estético, de harmonização, e a gente vê muito essa coisa de preenchedores e de bioestimuladores, né, que são esses injetáveis, vamos dizer assim, heterólogos, que não são do próprio organismo. Né? Aí, quando a gente fala de lipofilling, nós estamos diante de uma opção autóloga, né, na linguagem popular, que você tira do corpo e processa e entrega para o próprio corpo. Ou seja,
já tem características naturais, não é isso? Porque você tira do seu corpo. Você não está colocando um produto que é manipulado no laboratório. Você tira um produto que já é do seu corpo, gordura. Processa, né? Vamos dizer assim, concentra essa quantidade de gordura, tira, né, sangue, células e injeta novamente. E isso traz volume e regeneração. É isso que você está tratando, né? Porque volumiza, as opções de volumizadores existem, né? Como o ácido hialurônico é o grande volumizador, mas ele volumiza e é degradado pelo organismo, é absorvido pelo organismo com o passar do tempo, né? E a gordura? Como é que ela se comporta depois que ela é processada e injetada no organismo? Como ela se processa? Como é que ela é a evolução dela? A gordura, ela se integra ao tecido subcutâneo adjacente. Isso leva um tempo, não é uma coisa imediata. Por isso que a gente fala com o paciente que o resultado é em torno de 6 a 8 meses, o resultado final. Então, uma certa parte, vamos dizer assim, em torno de 30%, segundo a literatura, é de fato absorvida. Mas a gente tem 70% que é integrado aos tecidos subjacentes, contrário ao que acontecia com o ácido hialurônico, que é 100% absorvido. Então o ácido hialurônico 100% é absorvido com o tempo. Sim. E a gordura, quando bem processada, ela pode ter uma taxa de 30% de absorção, mas normalmente em torno de 70% permanece. Exatamente. Isso é uma vantagem, vamos dizer assim, do ponto de vista da durabilidade do procedimento, não é isso? Exatamente. Além da grande vantagem da gente poder combinar procedimentos e trazer benefícios adicionais para os nossos pacientes. Você, por exemplo, Luiz, que é uma grande referência aí na área de plástica ocular e que tem um grande volume de pacientes. Eu quero saber de você, o que você acha que na sua prática, por exemplo, você pode mudar para o seu paciente, além de oferecer uma blefaroplastia, o que você acha que o paciente vai ganhar com o uso dessa tecnologia de nanofet e células-tronco? Eu acho que, assim, imediatamente eu vejo 3 benefícios, assim, só de imediato. Porque o primeiro deles é que a gente vai colher gordura. Esse aí já é um duplo benefício. Imagina, nós estamos colhendo gordura. A maioria das pessoas tem alguma gordurinha, não é? Já é um benefício. Só de tirar uma gordura, né? A gente tira do abdômen, não é isso? Da coxa, faz uma lipo de coxa, ou, né? Do entrecoxas, né? As pessoas às vezes no flanco, né? A gente pode colher a gordura no joelho, né? Ali entre o joelho, na face medial do joelho. Então, nós já estamos com o benefício de tirar a gordura. Gordura é uma coisa que todo mundo quer se livrar, Todo mundo quer se livrar de gordura. Com certeza. E ainda usar em prol do benefício para ficar melhor ainda, né? Então, isso é maravilhoso. E essa gordura que muita gente tira e joga fora, ela pode ser utilizada como regeneração. Medicina regenerativa. É o Golden Liquid, você vai jogar no lixo? Não pode, você está jogando ouro no lixo, né? Exatamente. Então, a gente pode pegar essa gordura, processar essa gordura. E aí o processamento da gordura traz 2 tipos, né, de produtos. E aí eu queria conversar um pouquinho e pegar essa experiência. Nós temos o nano, que é o ultraprocessado, e o micro, que é aquele que é apenas centrifugado, né? Vamos conversar um pouquinho sobre nanofet e microfet. Fala um pouquinho pra gente, doutor Gustavo. Exatamente. Primeiro eu vou explicar por que a gente processa a gordura. Quando a gente colhe a gordura ela vem com elementos sanguíneos, ela vem com um pouquinho de anestesia que a gente aplica para poder fazer o procedimento. E esses elementos, eles de certa forma contêm fatores que inibem a multiplicação de células-tronco. Então eu preciso de processar, de tirar aqueles fatores que não vão criar um ambiente favorável para a multiplicação dessas células. Então por isso que a gente processa. Antes do processamento de gordura, a gente teve vários trabalhos na literatura que mostravam que você tinha falhas da limpoenxertia, que você tinha falhas de pega do enxerto, justamente porque essa
essa gordura não era processada. Então, quando você começa a processar, você tem um marco ali na história da lipoenxertia, você tem um marco científico onde você consegue mostrar resultados trabalhos que mostram bons resultados de pega de enxerto. E a partir daí, o processamento de gordura ele se torna um procedimento padrão. Então, quando a gente processa a gordura, a gente está retirando esses elementos que não são interessantes para a gente e a gente diminui as partículas de gordura e a gente chega em 2 tipos, que é o microfat, que são partículas de gordura que tem 1,2 milímetros, e essas partículas contêm adipócitos, que são as células gordurosas viáveis, e também as células tronco. Então é um misto, é uma combinação de células que vão dar volume para a face, que vão dar volume para as áreas enxertadas, com células tronco que vão trazer qualidade e regeneração celular. Agora, se eu vou fazer um ultraprocessamento dessa gordura até a fase de nanofat, onde eu tenho 400 a 600 micrômetros de tamanho de partícula, me interessa ali apenas as células tronco, as células que têm essa capacidade regenerativa, porque os adipócitos são ali destruídos. Então, o objetivo do nano e do microfat eles são diferentes. O microfat é quando eu preciso de volumizar áreas e também ganhar em capacidade regenerativa. Agora, o nanofat é quando eu quero ganhar exclusivamente capacidade regenerativa, quando eu quero aplicar em áreas onde eu não me interessa o volume, na área da pálpebra inferior, por exemplo. Sim. Então, a gente falou sobre o nanofat e o microfat. E eu gostaria que a gente entrasse um pouco mais a fundo nesse tema, porque até mesmo para quem está nos ouvindo entender, né? Então, quem poderia fazer o nanofat? Qual a indicação do paciente para fazer o nanofat? E qual a indicação do paciente para fazer o microfat? De uma forma em que a gente possa ver olheiras, é um nanofat ou um microfat, né? Trazer mais colágeno, né? Para, de repente, trazer, né, uma beleza mais natural, né? Subir, né, o nosso semblante, enfim. Quais são os procedimentos que são indicados, né? E o tipo de pacientes. Então, não tem como a gente padronizar isso de uma forma que fique tão abrangente como ficou na sua pergunta, porque a gente está falando de um tratamento que ele é altamente personalizado, ele é individualizado, tanto que a célula é do próprio paciente. Porque a gente coloca assim, sabe, doutor Cadu, porque para a gente poder entender melhor, mas né, imagine o que só, seria. você perguntou sobre a olheira. Um paciente que tem a olheira muito funda, que é essa goteira aqui muito marcada, ele precisaria do microfat para volumizar e deixar essa região mais uniforme. Um paciente que tem uma pele mais fina, com muitas rugas, talvez só um microagulhamento com o nanofat já ajudaria. Então, tem o tipo de olheira e a queixa do paciente. Então, está relacionado a, basicamente, volumização ou estimulação daquele tecido para ocorrer uma regeneração aí relacionado a rugas, a qualidade da pele, ao brilho da pele, a manchas, que o nanofat ajuda nisso também. Essa questão das olheiras, né? Elas têm basicamente 3 causas, mas isso é uma coisa que chega no consultório diariamente. É um incômodo, tanto de homens quanto mulheres. Às vezes jovens, né, já tem isso. Claro que existem volumes, e a gente chama isso de olheira estrutural, que a gente precisa às vezes remover bolsas de gordura, mas uma causa muito comum das olheiras são depressões, são faltas de volumes, que às vezes pessoas mais velhas normalmente têm e às vezes os jovens também têm. E as pessoas têm procurado preencher essas depressões com volumizadores que existem no mercado, né? Produzidos em laboratório. Esses preenchedores. Né? Esses preenchedores, o principal deles eu acho que é ácido hialurônico. Sim. E os bioestimuladores que produzem um pouco de colágeno para essa região também. E nesse espaço eu acho que entra muito o poder do microfat, né? Eu sou
uma pessoa que admiro muito essa tecnologia de microfet, porque o microfet, quando ele bem indicado, bem processado e colocado no local certo, E no plano correto, ele tende a eliminar essa depressão que essa goteira lacrimal em muitos pacientes aflige, né? O paciente às vezes não quer tirar. Hoje nós estamos na época da rede social, as pessoas às vezes chegam no consultório e falam, eu não consigo tirar uma foto por conta dessas depressões que eu tenho. E coloca às vezes volumizadores que são depois biodegradados, são absorvidos e logo depois já está com a depressão novamente. Então, eu acho que essa região específica é uma região que ganha muito com o microfet. Né? Ó, eu ouso dizer que na face, as duas principais queixas das mulheres, de alguns homens também, seria a região das olheiras e o famoso bigode chinês. Porque todo mundo chega depois que fez uma plástica de pálpebras, fez um procedimento, um botox e tal. Doutor, mas isso aqui, ó, tá me marcando, isso envelhece demais. E o microfet é uma ótima indicação, porque ele preenche essa região, né? E esse tempo de preenchimento, ele não é imediato, como se a gente fizesse ali, de repente, alguma aplicação, né, de um produto manipulado. Ele tem um prazo, como a gente já falou, né, para ele poder apresentar um resultado. Então, vamos explorar mais um pouquinho dessa questão, né, de qual é o prazo, né, e para quem que, de repente, assim, poderia fazer, E se né, beneficiar desse tratamento. Na verdade, o ganho de volume ele é imediato. Talvez não tenha ficado muito claro quando eu expliquei. O ganho de qualidade da pele é que demora um pouco. Perfeito. Porque para que você tenha as células tronco se multiplicando e regenerando tecidos, você tem um tempo hábil para isso, em torno de 6 meses. Mas o ganho de volume, na hora que você injeta aquela gordura nas regiões em que você tem depressões e que você tem uma deficiência de volume, o ganho já é imediato. E uma coisa que é muito positiva também em relação ao nanofet, ao microfet, a essa tecnologia, é que o downtime, que é o tempo que o paciente tem que ficar fora do trabalho e que ele tem que se ausentar das suas atividades, é um tempo pequeno. O paciente ele tem um edema local que é transitório e ele é ali recomendado a fazer algumas bolsinhas de gelo, mas no dia seguinte ele já é capaz de voltar às suas atividades de trabalho, que não sejam atividades que exijam muito esforço físico, ele não fica muito roxo, existe ali um tempo de recuperação que é acelerado e hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com isso, quando que eu posso voltar para o meu trabalho, quando que eu posso voltar para as minhas atividades físicas. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Né? Exatamente. Porque a partir do momento em que você não precisa se ausentar daquilo que você executa diariamente, já lhe traz, né, uma segurança maior. Então, vamos falar também sobre isso, né? Como é que é feito, então, esse pré-procedimento, né? Como é que ele é feito? Existe uma preparação para ser feita? O paciente vai até o consultório, apresenta a queixa, ele tem que tomar algumas medidas antes do procedimento? Muitas vezes os pacientes eles já têm alguma queixa relacionada a... Às vezes até ele vai ser submetido a uma cirurgia plástica, né? Uma rinoplastia com Gustavo, uma blefaroplastia. E aí, naquele momento cirúrgico, que ele já vai estar sedado, já vai estar apto a fazer a cirurgia dele, claro que a gente vai pedir alguns exames, né, como os exames pré-operatórios e tudo. Estando tudo ok, é como eu falei antes, né, é um procedimento praticamente ambulatorial. Ele vai conseguir fazer num centro cirúrgico de baixa complexidade e ter o downtime bastante rápido. É um procedimento muito seguro. Então, assim, a gente, falando sobre coleta de gordura e processar essa gordura, injetar em um lugar na face, fica parecendo que é algo muito complexo, que é algo que vai durar muitas horas, e não é. É um procedimento que, além de ser super rápido, ele é um procedimento que o tempo de recuperação do paciente, como o Gustavo falou, é muito rápido também. E como é feito
separação, né? Se usa uma centrífuga, como é que é feito? É retirado, né, do organismo e antes de ser injetado? Como é que é feita essa separação? Se usa uma centrífuga? Sim. Vou falar um pouquinho da técnica, então. Isso. A gente coloca o paciente para poder dormir, né? A gente chama de sedação. Então, o paciente dorme. A gente faz uma anestesia local. No local onde vai ser colhido, você pode, como foi dito, pode escolher da região da abdominal, da região interna da coxa, região próxima ao joelho. Depois que a gente faz essa anestesia local, a gente vai começar a aspirar e tirar gordura daquela região. A gente tira mais ou menos em torno de umas 50 a 80 ml. Não é uma quantidade muito grande se você for considerar uma lipoaspiração normal. Então, o paciente, geralmente a gente faz uma lipoaspiração mais superficial, mas mesmo assim a gente tem um cuidado de pedir ultrassonografia abdominal para todos os pacientes que vão ser lipoaspirados na região abdominal, porque às vezes o paciente tem uma hérnia que ele não sabe, ou uma hérnia que ainda não foi manifesta, ou ele uma já foi hérnia submetido a uma epigástrica. cirurgia plástica anterior, né? Pode ter fibroses, aderências. Então esse ultrassom nos ajuda a mostrar que ali a região ela está apta a ser colhida a gordura, e dessa forma, após colher, a gente vai centrifugar esse material, onde a gente vai separar a gordura daqueles elementos sanguíneos que não são interessantes para o crescimento das células tronco. Eu estou recebendo uma pergunta aqui de um paciente que está nos assistindo e ele quer saber o seguinte: mesmo se eu não for fazer nenhum procedimento de lipoaspiração, eu posso recolher essa quantidade, né, de gordura, enfim, para ser injetada na face? Porque ela quer entender se, mesmo que ela não faça o procedimento, se ela pode retirar de algum local e fazer, sem fazer um procedimento geral, entendeu? Uma lipoaspiração. Essa é a grande indicação, né? E torna o procedimento maravilhoso. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia da face. E nós estamos falando de face, mas a medicina regenerativa não é só para face. É porque nós somos especialistas em face, né? Nós nos dedicamos à cirurgia da face. Mas a medicina regenerativa, ela é para o organismo todo. Você pode regenerar pescoço, pode regenerar mão, pode articulações, coluna, músculos, né? Mas hoje nós estamos falando de face. Mas o local, como a gente precisa de uma pequena quantidade de gordura, né? Então a gente pode recolher, não precisa fazer uma lipoaspiração no corpo todo, você vai escolher pequenas áreas. E são áreas que você tira ali 50 ml de gordura para injetar no rosto, né? A gente não precisa desse volume todo. Então, você pode escolher uma pequena área, fazer uma anestesia local, aproveitar a sedação, aproveitar os protocolos internacionais de cirurgia segura, porque o paciente já está fazendo um procedimento, seguindo esses protocolos, o pré-operatório que ele já fez. E associar, às vezes, uma cirurgia pequena, por exemplo, uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia pequena, ou até uma cirurgia maior, uma rinoplastia, ele pode associar com um tratamento de rejuvenescimento da face. Então, ele aproveita a mesma sedação. E esse material que ele é coletado, ele pode ser armazenado e utilizado posteriormente ou não? Na hora que faz a coleta, já tem que ser injetado? Teoricamente, alguns cirurgiões, o Toriumi, por exemplo, ele reutiliza esse material, ele conserva, mas aqui no Brasil a Anvisa ela não permite atualmente que isso seja feito. Então, nos Estados Unidos eles têm protocolos que são estabelecidos por eles vão armazenar essa gordura e reutilizar depois no paciente ambulatorialmente. Aqui a gente ainda não tem protocolos, então a gente tem que aplicar toda essa gordura numa mesma sessão. Ok. Nós estamos falando de lipofilling. A marca aqui, ó. A marca. Tem que mostrar, ué. Então, eu queria começar de novo, né? E eu queria perguntar, vou perguntar para um, depois pergunto para o outro, né? Doutor Gustavo,
O que é lipofilling? Essa febre mundial entre os grandes cirurgiões renomados no planeta. Tá todo mundo falando disso. Você vai num congresso internacional, tá falando de lipofilling, tá falando de células-tronco, tá falando de rejuvenescimento. A medicina, os médicos estavam esperando a evolução disso. Explica pra gente, o que é lipofilling? O lipofilling é o preenchimento utilizando-se de gordura do próprio organismo, que é o chamado de preenchedor padrão ouro, porque é um preenchedor autólogo, como a gente já conversou aqui, é um preenchedor que é do próprio organismo do paciente. E além disso, a célula, a gordura, ela contém as células-tronco, que são células que têm uma capacidade regenerativa altíssima. Então eu consigo associar tanto preenchimento quanto melhora tecidual, quanto regeneração de tecido. Então isso é uma coisa que não se existia antes, e por isso que existe e se fala nesse boom mundial, porque por isso que a gente está correndo atrás dessa tecnologia, porque é o que a gente percebe que os nossos pacientes terão um grande benefício em utilizar dessa técnica. E por isso que a gente está fazendo curso, e por isso que a gente está discutindo, a gente está fazendo pesquisa, para que a gente possa se engajar aí nessa nova tendência mundial. E a gente conversa então sobre o lipofilling, né, como esse procedimento de rejuvenescimento facial utilizando células-tronco, e como a gente pode ver daqui para frente, né, porque está começando a se popularizar, né? Então, como a medicina vai começar a se preparar para isso, né? Assim, pelos congressos que participam, né? O que vocês veem que isso pode trazer para frente? A perspectiva para frente. Existe uma perspectiva? Exatamente. O campo, ele é muito amplo. Hoje, por exemplo, a gente vê o pessoal da cardiologia estudando as células-tronco, a aplicação no infarto. O infarto, quando o paciente ele perde parte da musculatura cardíaca, ele acaba tendo uma deficiência muito grande ali em termos de função do coração. Se você consegue injetar células que vão se transformar em musculatura e vai trazer novamente essa função para o coração, você consegue trazer ali, recuperar, fazer com que o seu doente ele possa recuperar aquelas células e a qualidade de vida. E isso não só na área da cardiologia, na área da ortopedia. A gente está vendo... Nas áreas de um modo geral, né? Exatamente. Dr. Gustavo? Porque a gente vem trazendo, né, sobre a parte mais estética, sobre a parte da face, né, que é o que nós estamos proporcionando aqui, e a gente tem visto então que isso pode trazer também até benefícios demais para o corpo, né? Então eu queria ver com... Ainda mais com a associação de tecnologias, né? Uhum. Então hoje em dia ele pode ser associado com lasers de CO2, com peelings, com microagulhamentos, com tecnologias como Morpheus, enfim, existe uma infinidade aí de protocolos individualizados que a gente pode montar para determinado paciente de acordo com aquela queixa específica dele. Então, tratar o paciente de uma forma personalizada, buscando a melhor alternativa para aquela queixa que ele tem. E isso é muito importante, né, doutor Cadu? Porque vocês acabam olhando para o paciente e colocando o que ele precisa mesmo, né? Então, trazendo algo mais natural, mais harmônico, né? Trazendo esse rejuvenescimento que tanto, né, nós mulheres queremos, né? E todo mundo quer, né? Eu coloco porque, em primeiro lugar, a gente tá, né? Mas todos vocês, né, os homens, enfim, mas trazendo esse rejuvenescimento todo. Então, ele faz um ajuste com outras técnicas também. Então, o paciente que ele faz o procedimento, né, de lipofilling, ele pode fazer um procedimento associado, como o senhor colocou. Vamos falar mais um pouco sobre isso? Então, hoje em dia está super em alta, até várias famosas, né? Poderia citar a Kim Kardashian, a Anitta. Saiu sobre um creme que a Anitta faz, que na verdade é com PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ou seja, é colhido o sangue do paciente, centrifugado e separado a parte celular, né, que é onde está a hemoglobina e tudo mais, do plasma. E aí, com aquele plasma rico em plaquetas, né, existe uma regeneração tecidual.
Então, hoje em dia estão sendo feitos cremes individuais. Então, aquele creme é com o seu plasma, feito para você. Então, essa parte da cosmiatria vai desenvolver muito a partir dessas novas tecnologias que estão surgindo. Isso faz com que os tratamentos eles sejam personalizados e que tenham benefício, porque você pegar uma célula que é do seu próprio corpo, que não vai causar uma resposta imunológica, né? Hoje em dia a gente vê vários casos, o Luiz deve ter de ETIPs, né? Que são aqueles edemas tardios, a pessoa faz um preenchimento e depois tem um resfriado, Covid, enfim, e aquilo fica um edema no rosto, fica doendo, causando dor, fica inestético, aí tem que tirar o preenchedor com hialuronidase. Então, várias intercorrências que ocorrem com os preenchedores habituais e que com o lipofilling a gente consegue não acontecer. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente está falando sobre retirar um produto do nosso próprio corpo para trazer um benefício. Então, você vai na cosmetria, como o senhor falou, né? E, de repente, a gente chega lá e vê aquela N produtos, né? Todos eles industrializados. E agora a gente traz algo maravilhoso que a gente vai utilizar do nosso próprio organismo para trazer o que a gente precisa, né? Então, isso para mim é uma revolução na área da medicina. Essa é a natureza autóloga do lipofilling, né? O lipofilling ele é 100% compatível. Não tem um outro produto que seja 100% compatível, porque você está tirando algo que está dentro de você. Então, aquilo é 100% compatível com seu você. sistema imunológico não vai ver como algo a ser destruído, a ser combatido. Que traz algo que tem uma natureza 100% compatível, né? Que te traz rejuvenescimento, que diminui volumes que você não deseja ter, porque você tira de áreas que você deseja diminuir volumes. Ele é 100% compatível, ele volumiza, ele bioestimula e ele regenera, né? Então, o lipofilling não é algo que veio substituir as tecnologias que já existem, mas ele veio a se somar, vamos dizer, de um ponto de vista de um gold standard, né? Que ele está acima das outras tecnologias. Ele está acima dos bioestimuladores tradicionais, ele está acima dos volumizadores tradicionais produzidos em laboratórios, ele é mais duradouro, né? Então ele veio para um espaço, né? E outra coisa, hoje em dia a gente entende muito mais o que é o envelhecimento. É isso. E aí quando você entende que você envelhece como um todo, que você envelhece nas camadas, em todas as camadas da pele, na parte óssea, na parte muscular. Então você envelhece desde da superfície do seu corpo, da pele, até as partes mais profundas. E através do lipofilling, a gente consegue tratar todas elas, né? Porque a gente consegue tratar a pele, a gente consegue tratar o subcutâneo, até o periósteo, né? Então, assim, eu acho que precisa de mais estudos em relação à parte óssea, mas eu imagino que exista, sim, fatores de estímulo à mitose ali no tecido ósseo, que a gente sabe que é um tecido que está em constante transformação. E outra coisa, uma coisa que eu acho que é importantíssimo é que você traz perspectivas de tratamento para um paciente que não tinha mais o que fazer. Isso. Esse paciente, por exemplo, que levou uma mordida de cachorro, ele já tinha sido operado, perdeu o tecido, ele tinha sido operado por um cirurgião que falou com ele, olha, ele tirou o enxerto de orelha, colocou no nariz, ficou com uma cicatriz imensa, e ele falou, olha, isso é o melhor que eu tenho para poder fazer por você e eu não tenho mais nada o que fazer. Então, quando esse paciente me procura, eu falo, eu tenho o que eu posso fazer para você. Hoje nós temos uma tecnologia de células-tronco, onde eu consigo melhorar a sua cicatriz e eu consigo trazer uma capacidade de regeneração para os seus tecidos que nenhum tratamento anterior oferecia. E a gente conseguir trazer uma nova perspectiva para os nossos pacientes, eu acho que é uma coisa assim extraordinária. Imagina um paciente que tem um tumor, né? A gente faz reconstrução palpebral, enfim, a pessoa tirou um câncer ali de uma área do rosto que ficou inestético, como o Gustavo tá dizendo, aquilo ali vai dar uma perspectiva, porque a estética, ela não tem só essa função de deixar a pessoa mais bonito, né? Porque
vamos dizer assim, as pessoas acham que a estética, ela tá ligada à futilidade, e não está. A estética está ligada à autoestima, está ligada ao bem-estar pessoal e está ligada à parte funcional também, né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que Ele fez a gente perfeito. E quando a gente faz as coisas, a gente busca o belo, a gente está buscando a Deus também. E isso nos aproxima dele. Então, a gente pode dizer que esse é o diferencial, então, do lipofilling, né? Que ele pode trazer, então, uma nova perspectiva para aquele paciente que já achou que já estava tudo perdido para ele, como o exemplo que o senhor colocou desse paciente. Então, a gente poderia trazer nesse contexto, né? Sim. A gente que está em hospital há muitos anos, a gente vê, por exemplo, pacientes queimados, pacientes com cicatrizes de acidentes, né? Com sequelas pós-cirurgias oncológicas, né? Remoções de tecidos, ou mesmo processos cicatriciais, às vezes, né? Eles Hipertróficos, né? hipertróficos, tiveram uma cicatrização pós-cirurgia, às vezes cirurgias estéticas, uma cicatrização mais difícil, né? Então, eu acho que nessa seara a gente precisa melhorar a qualidade de pele, desinflamar tecidos, regenerar tecidos. Eu acho que aí o lipofilling, né? Lipo de gordura, filling de preencher, né? De encher, encher com gordura que melhora a pele, que bioestimula, que volumiza, que é duradouro, que é 100% compatível, que é natural, né? Que regenera. Que não tem rejeição, que regenera. Então eu acho que realmente faz jus, né, a esse auê que está aí entre os médicos, entre os cirurgiões, entre as pessoas que buscam ciência, porque não é só ciência, né? É medicina, ciência e arte à disposição daqueles que já não tinham uma expectativa de grande melhora, né? Aquela pessoa que tem a face envelhecida, hoje ela tem uma expectativa de melhora real, duradoura, natural, né? Então a pessoa que tem uma cicatriz, que tem uma sequela, que tem um queimado, que tem uma sequela do queimado, uma fibrose, uma retração, ela tem uma expectativa nova, né? Além disso, a expectativa daquele que não tem nada, mas aquele que quer preservar seus tecidos, ela quer bioestimular, quer antecipar esse processo de envelhecimento, né? As pessoas estão antecipando com procedimentos que antecipam, né? Melhoram as suas qualidades para que não apareçam rugas tão profundas. E de Então, forma natural, né, Luiz? De forma natural. A tendência atual é essa. É isso, eu acho que aí a gente tem disponível algo que é seguindo os protocolos de segurança direitinho, como a gente tem que fazer, né? Respeitando o paciente, respeitando a medicina. Eu acho que a gente consegue levar com um procedimento minimamente invasivo grandes transformações, né? Eu acho que essa é a vertente do lipofilling, né? Por isso que a gente está tão animado, por isso que a gente está aqui em Brasília hoje, recebendo essa turma fantástica, toda a equipe, né? Eu acho que a gente queria agradecer como anfitriões, né? Sobre essa visita incrível, um conjunto de médicos aqui reunidos, né, para poder aprender e a discutir e a viver isso e a interagir, porque assim a gente cresce muito, né? Conversando sobre lipofilling, né, as técnicas utilizadas, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores, então. Quais são as áreas que podem ser preenchidas? Sim, o lipofilling, ele é um tratamento que é bastante amplo, né? Então, assim, áreas como o dorso do nariz, o sulco nasogeniano, o famoso bigode chinês, a região das olheiras, a região malar, que realça o rosto, principalmente das mulheres, né? Que ilumina esse terço médio, né? A gente geralmente divide o rosto em 3 porções. Então, o lipofilling nessa região do terço médio, né? Ele ajuda demais. Até preenchimento dos lábios, do código de barras, que são pequenas rugas aqui na região perioral que incomodam muito, principalmente as mulheres, na hora de passar
um batom, de fazer uma maquiagem. Pessoas que querem um pouco mais de volume na região do queixo, ou então deixar a região da mandíbula ainda mais marcada. Todas essas regiões são regiões que são possíveis de serem tratadas com lipofilling. Além disso, a gente está falando aqui basicamente do microfat, nesse caso, né, da volumização. Mas com o nanofat, aí a gente pode tratar o terço superior, que é muito bem estabelecido o uso de toxina botulínica, mas a gente pode melhorar a qualidade dessa pele fazendo micro pontos aí de microagulhamento com o nanofat. Aí pode ser feito no rosto todo. Então é um tratamento que é muito abrangente, principalmente para o rosto todo. E qual o diferencial, então, do lipofilling para um botox? Qual o diferencial dele? Você estaria tratando problemas diferentes, né? O botox ele vai agir na musculatura. Então o botox ele impede com que o paciente desenvolva rugas estáticas. O que são rugas estáticas? São rugas que ficam ali independente da expressão facial dele, né? Então o botox ele age dessa forma, na parte muscular. O lipofilling ele vai agir em outras regiões, principalmente na pele, no tecido subcutâneo, na melhora da qualidade dessa pele, no aumento do brilho dessa pele e dando mais vitalidade mesmo. E preenchendo algumas regiões. Preenchendo as regiões que necessitam, Isso. né? São muitas vezes tratamentos complementares, né? O Botox, ele vai ter um efeito ali na paralisação da musculatura, enquanto o lipofilling, ele vai preencher irregularidades e também, com o passar do tempo, melhorar a qualidade da pele. Então, muitas vezes, enquanto tratamento combinado, a gente associa todas essas técnicas. E qual o diferencial, né, dessa técnica, né, que a gente está falando tanto, né, das células tronco, para os demais que são, não sei se eu posso dizer assim, né, artificiais, né? São os produzidos pela indústria, né? Então a grande diferença é essa. Um é feito em laboratório e o outro é produzido pelo nosso próprio organismo. Então o lipofilling, o enxerto da nossa própria gordura, ele tem muitos benefícios exatamente por isso, porque como você que está produzindo, seu organismo não vai identificar ali algo a ser combatido, né? O sistema imune não vai reconhecer como algo estranho para ele. Então essa é a grande questão aí do lipofilling. Além de, por exemplo, no caso da injeção, quem já realizou algum procedimento estético sabe que muitos desses procedimentos são dolorosos. E no lipofilling, com o paciente sedado, anestesiado, ou às vezes até associando com alguma outra cirurgia que ele já vai realizar, o conforto é muito maior, né? Porque o fato de você não sentir dor naquele procedimento, isso aí é um grande benefício. As pessoas... Quer falar, Gustavo? Pode falar. Eu acho assim, as pessoas querem viver muito, mas essencialmente elas querem viver bem. Não adianta ter uma vida longínqua se a gente tem uma baixa qualidade. E viver bem inclui, né, você cuidar da sua saúde. E o incrível do lipofilling é que a medicina, a ciência descobriu que dentro do próprio organismo do homem existe uma fonte da juventude. E essa fonte da juventude está num lugar que pode ser inesperado, né? Um lugar que muitas vezes é desprezado, que é o quê? A gordura, né? A gordura muitas vezes é desprezada. A pessoa, quando ela está gordinha, ela não quer aquela realidade, né? Mas ali, naquela gordura localizada, muitas vezes, que é indesejado, existe uma riqueza que é uma fonte natural de juventude, que são células tronco. Então o lipofilling nada mais é do que a remoção dessa gordura para preencher locais que precisam de rejuvenescer de duas formas: com nanofat, né, nanogordura, que é uma gordura ultraprocessada, e o microfat, que é uma gordura que não é tão processada, é uma gordura que volumiza também. Então o lipofilling ele veio para ocupar um espaço que não havia.
Existiam tendências da indústria, né, de produzir volumizadores, bioestimuladores, mas a ciência, a medicina descobriu dentro do próprio ser humano uma valiosa fonte de juventude, de células-tronco. Então, procedimento minimamente invasivo, que respeitam protocolos, que processa dentro de um ambiente, né, de centro cirúrgico, processa e injeta para trazer esse benefício. E eu queria falar um pouquinho sobre protocolos, né? Porque existem grandes estudiosos, Dr. Gustavo Rabelo, que está aqui, esteve no centro de Nova York e de Chicago, né? E desenvolve trabalhos científicos, né, em Belo Horizonte, nessa área também, e agora com esse crescimento. E existem protocolos, né? Quem começou isso, os primeiros trabalhos que a gente vê na literatura, os trabalhos do Coleman, depois vieram trabalhos do professor Toriumi, do Tonardi, né? Eu queria... E a gente juntando essas experiências e os congressos, os relacionamentos médicos, a gente tem concluído que existem protocolos ainda a serem descobertos, a serem instalados, né? E é isso o objetivo desse encontro médico que estamos tendo aqui em Brasília nesses dias, né? Que são protocolos atualizados de como utilizar, mesclar essa tecnologia, essa engenharia médica, né? Criando esse protocolo de lipofilling, vamos dizer, um protocolo da experiência que a gente tem colhido, né, dessa experiência internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho desses protocolos internacionais que já existem e desse protocolo que a gente tem utilizado atualmente. Você já tem protocolos hoje internacionais muito bem estabelecidos, e esses protocolos eles dizem respeito à centrifugação. A centrifugação ela deve ser feita numa baixa velocidade, né, numa baixa frequência, para que você não possa destruir os adipócitos. Então a gente faz uma centrifugação em torno mais ou menos de 3.000 rotações por minuto. Então, uma frequência baixa, e também por um período que não pode ser muito longo. É um período de aproximadamente 3 minutos. Através dessa centrifugação, você consegue isolar 3 componentes. Um sobrenadante, que é uma parte líquida mais oleosa, que contém células inflamatórias e não é interessante para o nosso lipofilling. Então, a gente despreza essa parte. E a parte mais inferior também, que ela é rica em componentes inflamatórios sanguíneos, e esses componentes inflamatórios eles inibem o crescimento da célula-tronco. Então essa parte também vai ser desprezada. O que nos interessa é a parte exatamente do meio do frasco, que é a chamada camada macrofet, que tem aproximadamente 1,3 milímetros. Essa camada é que vai ser processada a micro e a nanofet, de acordo com o nosso interesse naquele paciente específico, de acordo com a área que vai ser infiltrada, que vai ser preenchida. E conversando com essa grande equipe, né, especialista de cirurgiões da face, diante dos diversos casos que chegam no consultório de vocês, de pacientes, né, gostaria que vocês conversassem um pouquinho mais como vocês têm utilizado essa técnica, né? Como é que tem sido essa experiência aí entre vocês? Para mim foi uma técnica salvadora. Como eu já tinha falado, pacientes que não tinham esperança e que já tinham já havia sido dito a eles por outros médicos que não tinha mais o que fazer, eu consegui trazer uma tecnologia, uma esperança de um novo tratamento que pudesse ali trazer uma revitalização de tecidos. Hoje em dia, com procedimentos de ácido hialurônico tão disseminados, aumentaram-se também o número de complicações. Pacientes que evoluem com necrose completa do nariz, estou falando aqui da minha área, na otorrinolaringologia, pacientes que
que perdem completamente a substância, que perdem volume e tecido nasal em decorrência de preenchimentos que são realizados, preenchimentos que são feitos dentro de vasos sanguíneos, e aquela parte ela perde irrigação e ela morre. O que a gente poderia fazer para esse paciente antes? Não muita coisa, rodar um retalho, um enxerto que ficava com resultado inestético muito grande. Hoje a gente infiltra células tronco e a gente consegue trazer ali uma recuperação, uma regeneração tecidual local, e a gente prepara esse paciente para uma rinoplastia, para uma cirurgia futura, porque além de melhorar a pele, eu melhoro também a vascularização. A célula tronco ela aumenta a vascularização sanguínea de forma que esse tecido ele se torna mais viável e preparado para um procedimento posterior. Perfeito. E na área da oftalmologia, né? Como é que vocês têm executado? Então, para os pacientes da plástica ocular, acho que o grande boom assim, do lipofilling seria em relação à pálpebra inferior. Eu não sei se o Luiz concorda comigo, porque para a pálpebra superior está muito bem estabelecida a blefaroplastia, com a retirada das bolsas e tudo. E na pálpebra inferior, a melhora da estruturação mesmo da região malar, preenchimento do tear trough, pode tirar vários pacientes aí de uma cirurgia, por exemplo, que poderia ser tratado de uma forma com um procedimento ao invés de uma cirurgia. Então eu vejo principalmente nessa área do rosto, na pálpebra inferior, a grande sacada aí. E também para cicatrizes, né? Para cicatrizes inestéticas, para os casos de reconstrução após retirada de tumores, né? Sim. A gente sabe que a incidência de câncer de pele num país tropical como o nosso é muito alta, e eles acometem principalmente a pálpebra inferior, né? A gente tem visto na área periocular, como o Cadu falou, uma ampla utilização. Essa é uma área que estava carente, né, de algo que fosse definitivo, que fosse natural, que não tivesse rejeição, né, que fosse de fácil colher, de fácil processar e de fácil implantar. Mas a gente tem visto também a utilização na região da glabela, uma região difícil, né? Nós não estamos falando que é uma coisa fácil, mas é uma área de difícil tratamento, né? A gente tem observado alguns estudos utilizando nessa área da glabela, né? Nas áreas laterais da face, né? Nos preenchimentos do terço médio e do terço inferior da face. Então, amplamente utilizada na face, né? No rejuvenescimento, na melhora da qualidade da pele e na volumização de uma maneira mais definitiva. Então, esse, para a região da face, é muito importante. Mas eu tenho visto também, meu irmão, o Dr. Sérgio Abrão, é cirurgião vascular em São Paulo, e ele tem utilizado, eu tenho visto lá com a equipe dele, também para tratamento de feridas, aquelas úlceras, né, úlceras vasculares de difícil tratamento, de difícil fechamento, tem utilizado, né, as células tronco, né, da gordura, lipofilling, né, células tronco processadas, nanofat, microfat, na cicatrização de feridas, né? Então isso é incrível, né? A gente tem visto também a utilização de nanofat e às vezes até microfat no envelhecimento do dorso da mão, né? Em outras regiões. Então eu acho que é muito promissor. Para o pescoço também, né? Com microagulhamento. E isso é muito bom. São áreas de difícil tratamento. No colo, com aquelas rugas, né? Que geralmente as mulheres têm relacionadas até a própria posição de dormir por causa da mama e tudo mais, que fica aquelas rugas em leque, né? Que podem ser tratadas também. Então, isso é ótimo, porque então ele vai chegando em áreas que a gente não consegue ter um tratamento superficial, né? Efetivo, né? Isso Exato. é muito bom. E o tratamento, além disso, né, a gente falou muito sobre as grandes vantagens, mas a gente sabe que as pessoas, os pacientes, né, de maneira geral, ele também tem curiosidade sobre possíveis complicações do uso, né, do lipofilling. Lipofilling tem complicações?
ou as complicações dele são mais ou menos semelhantes às complicações de bioestimuladores, de preenchedores? Existe vantagem, desvantagem? Qual complicação a gente pode ocasionalmente ver e qual taxa de complicação que existe? Como qualquer procedimento, existem complicações. E todo médico que se mostrar apto a fazer a técnica, ele tem que dominar também o manejo dessas complicações. As mais comuns estão relacionadas ao processo de coleta da gordura. Quando você está fazendo a lipoaspiração, você pode gerar irregularidades na região que você está lipoaspirando. Então, principalmente se você fizer na região lateral do abdômen, você tem que ter o cuidado de lipoaspirar a mesma quantidade dos dois lados, para que não hajam ali resultados inestéticos. E você tem também outras complicações que estão relacionadas à injeção da gordura em si. Quando você injeta a gordura com agulha, você pode injetar essa gordura num vaso sanguíneo, causar obstrução e pode causar sofrimento e necrose tecidual local. Isso é o que a gente não quer. Do nosso protocolo, né? Exatamente. Usamos Então, um cânulas, protocolo de segurança de aplicação do lipofilling, ele deve ser aplicado com cânula, principalmente o microfet, onde você tem adipócitos viáveis para que você não possa embolizar gordura. Então, para a segurança do paciente, esse procedimento tem que ser feito com cânula. O nanofet, principalmente se você faz na região ali em micropápulas, é aceitável que você utilize agulhas, mas quando você vai volumizar, é importante utilizar cânulas. E qual é essa diferença do lipofilling para os bioestimuladores, né? O que ele tem de diferente dos bioestimuladores? Bom, os bioestimuladores, eles são produzidos em laboratórios. E aí são diversas substâncias, né? A gente tem o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio. E muitos deles também são volumizadores, né? Hidroxiapatita de cálcio principalmente. Então, quando a gente usa apenas o nanofet para estimular o colágeno, muitas pacientes não querem aquele efeito de volumização. Aí a gente pode até citar que algumas marcas, o Radiesse, o Sculptra, eles causam uma certa volumização. E com o nanofet isso não ocorre, né? Além de ser uma substância que é produzida pelo próprio organismo sem ter o risco, que a gente já bateu nessa tecla aqui, de rejeição, né? O organismo ele não vai ver aquilo como algo estranho a ser combatido, né? Causando reações inflamatórias, de rejeição, isso tudo. Gente, eu queria chamar aqui o nosso anestesista, que ele está aqui, porque a gente trabalha protocolos de segurança cirúrgica. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que a gente pensar em complicações, a gente tem que pensar antes. Quando a gente pensa antes, dificilmente a gente sabe manejar, né? E eu acho que trabalhar com uma equipe, né, altamente qualificada faz toda a diferença. A gente trabalha há tantos anos. Então eu queria trazer o Dr. André aqui para ele falar um pouquinho sobre anestesia em lipofilling, né? Como maneja o paciente, o que o paciente vai sentir, como é que é a conduta do paciente, né? Como é que ele chega, ele é sedado, o que é sedação, quando é que ele acorda, quando é que ele dorme, como é que ele vai para casa. Quanto tempo que dura, Quanto tempo que dura, se ele sente alguma coisa. Doutor André, vem sentar aqui. Fala aí pra gente um pouquinho sobre anestesia em lipofilling. Então, estamos lançando, né, aqui em Brasília, a nossa marca, o lipofilling, né, como a gente vem conversando. Então, é um prazer recebê-los diretamente de Belo Horizonte para a nossa querida terra, né, Brasília. Eu estou aqui, então, com o Dr. André Oliveira. Dr. André, ele é anestesista da nossa equipe e ele vai conversar, então, um pouquinho mais com a gente sobre como é todo esse processo, né, pré e pós cirúrgico, né? Doutor André, como funciona o processo de anestesia, né? É uma anestesia local, é uma sedação? Conta um pouco pra gente. Tá, então, inicialmente, muito obrigado por participar, né, desse lançamento, né, da lipofilling. E falando então em relação à anestesia, né, que geralmente é uma parte que envolve muita preocupação, uma parte que muitos pacientes se perguntam, uma parte que muitos pacientes têm
um certo receio. Na anestesia para os procedimentos de lipofilling, existe uma gama de possibilidades, mas o que a gente costuma fazer com mais frequência é uma anestesia local com sedação. A anestesiologia é uma especialidade médica, né, que vem crescendo muito, e com avanços de tecnologia, de técnicas anestésicas, de medicações. Hoje em dia nós temos muitos protocolos, existem protocolos internacionais de cirurgia segura, e em se tratando do lipofilling, primeiramente é importante dizer que existe o que nós chamamos hoje de uma medicina perioperatória. Antes mesmo do paciente chegar para a sala cirúrgica, ele passa, né, por uma avaliação pré-anestésica, em que nós avaliamos o seu estado de saúde, o seu estado clínico, nós perguntamos, investigamos sobre o seu histórico de saúde, possíveis alergias, cirurgias anteriores, medicações de uso contínuo, tudo para pensar no que vai ser melhor para o paciente, para ele passar por essa experiência da melhor maneira possível, de uma maneira segura, e para que ele consiga o seu resultado tão almejado. Nesse sentido, nós avaliamos os pacientes, dependendo do caso, é pedido exames complementares, né, eletrocardiograma, radiografia de tórax, pedimos avaliações cardiológicas, e estando tudo dentro dos conformes, nós passamos todas as orientações em relação a jejum, sobre a manutenção ou suspensão de medicações contínuas, mas o lipofilling é um procedimento que pode ser realizado de uma forma ambulatorial, assim como uma endoscopia, né, ou uma colonoscopia, exames em que o paciente chega à clínica, realiza o procedimento, passa por uma recuperação pós-anestésica e, estando bem, com as suas funções cognitivas, suas funções vitais recuperadas, ele já está apto a ir para casa. Quando o paciente, então, chega à sala cirúrgica, nós inicialmente fazemos toda a parte da monitorização para acompanhar todos os seus sinais vitais. O anestesista, muitas vezes, ele é tido como um verdadeiro anjo da guarda da sala cirúrgica. É ele que ele está acompanhando o paciente durante todo o momento, avaliando todas as suas funções vitais, tudo para garantir que ele passe pelo procedimento da melhor maneira possível, e com pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, todos os seus parâmetros dentro da normalidade. E para que ele possa ter uma experiência, para que ele possa passar por esse procedimento de uma forma mais agradável possível, com o máximo de conforto, pegamos então um acesso venoso e administramos medicações sedativas, para que ele possa assim dormir e acordar só depois, quando já tiver tudo terminado. Fazemos medicações analgésicas, dependendo do caso podemos fazer anti-inflamatórios, corticoides, medicações para que ele possa até mesmo passar pelo pós-operatório de uma maneira confortável e é claro, sem sofrimento, de uma maneira que ele consiga tolerar da melhor maneira possível. E geralmente essas medicações provocam uma amnésia, né, no sentido de que o paciente ele dorme e acorda já na recuperação, depois do procedimento já ter sido realizado. E o paciente após o procedimento de um lipofilling, né? Certo. Quanto tempo ele recebe alta para ir para casa? Tá. Isso varia muito de paciente para paciente, mas de modo geral, cerca de 30 minutos, 40 minutos. Alguns pacientes pode ser que leve um tempo maior, mas a recuperação geralmente é rápida. Até eu cheguei a falar sobre medicações, né? Hoje em dia nós temos medicações que têm uma rápida meia-vida, né? No sentido que quando se interrompe a sua administração, eles conseguem voltar ao seu estado de consciência, eles podem acordar
de uma maneira mais rápida. E nós também temos reversores, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, antagonistas de medicações para que eles possam acordar e já passar por essa sedação e já poder se alimentar, já poder se levantar e assim ir para casa. Então, o paciente faz o procedimento e recebe alta no mesmo dia. Isso, exatamente, no mesmo dia. A duração do procedimento também é variável, né? Vai depender da quantidade, né? do material que for Coletado, da quantidade do material coletado, da quantidade do material preenchido, mas tudo isso nós conseguimos manter. Podemos utilizar até mesmo de bombas de infusão para manter essa sedação de uma maneira contínua. Então, é uma área realmente que tem tido muito avanço, e uma grande preocupação que a gente tem é em relação ao bem-estar do paciente. Então, nós ficamos o tempo todo monitorizando, acompanhando. Muitas vezes o anestesista ele até passa de uma maneira despercebida, né, porque ele geralmente fica num segundo plano, mas isso não significa que ele não esteja ali presente, significa que ele está ali acompanhando durante todo momento, cada batida de coração ele está ali ouvindo, mesmo que algumas vezes pode parecer que não, mas a gente está ali antenado. Atento. Ao tempo Mas quando inteiro. passa desapercebido é porque Já deu tem. tudo certo. Então, Exatamente. isso é um bom sinal. Isso é um ótimo Isso. sinal. Muitas Então, o vezes- doutor André é aquele que põe para dormir Exato. e acorda bem realizado e bem sucedido. Exatamente. Muitas vezes os pacientes nem se lembram da gente. Isso é um bom sinal, porque Porque realmente... aconteceu tudo bem. Exato. Ele dormiu, conseguiu passar pelo procedimento, acordou, muito provavelmente ele vai ter uma memória, às vezes até na casa dele, mas isso significa que ele passou por tudo de uma maneira boa, confortável e principalmente não teve dor, que também é uma preocupação grande dos pacientes. Porque muitos pacientes perguntam, né? O procedimento ele vai gerar. Então, ele é indolor no sentido que a gente faz com anestesia, né, local e Isso. uma sedação. No rosto também, toda vez que o lipofilling é realizado, então a gente faz alguns bloqueios na face, né? O anestesista Exato. nos ajuda muito nisso. Sim. Para quando a gente for injetar, o paciente também não sentir dor, né? Isso. E a sedação ela é feita antes da anestesia local, que também é uma característica muito positiva, porque quando o paciente já está dormindo é feita essa anestesia local, que pode ser feito por infiltração de anestésico local. Muitas vezes é utilizado até um aparelho de ultrassom para fazer essas infiltrações, para conseguir bloquear efetivamente os nervos, e tudo isso com o paciente já dormindo, ou seja, mais um conforto para ele passar por esse momento. Doutor André, gostaria de agradecer seus esclarecimentos, né? Como funciona toda essa parte. E com certeza, né? Sem as mãos de um anestesista, como é que a gente ia conseguir executar, né? Todo esse serviço. Nada acontece. Né? Exatamente. Então, agradeço a sua participação, doutor André. Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Então, assim, a busca por uma coisa nova, o que vocês estão oferecendo realmente é algo que, embora está sendo estudado há 10 anos, a aplicabilidade ela é moderna. Recente. Né? Porque técnicas vão se desenvolvendo ao longo do tempo e vai maturando com o tempo. O que me fez procurar o Lipolift? O lipofilling, na verdade, né? O lipofilling parece que ele vai trazer pra gente algo que eu não consigo entregar pro meu paciente. O meu paciente hoje, um paciente que eu faço uma ressecção de um tumor de pálpebra muito grande, uma reconstrução de pele muito grande, eu costumo ter muitas retrações palpebrais. E esses pacientes já passaram na mão de inúmeros cirurgiões. Né? E ainda assim eu tento entregar algo para eles, mas ainda acho que sou incapaz de fazer o que eu gostaria de fazer com perfeição. Quando você tratou um pouquinho sobre a espiritualidade, eu acho que eu me sinto nesse meio do caminho, em querer entregar algo que ele ainda não encontrou. E parece que o lipofilling é o que vai trazer isso pra gente. Então, por isso que o que eu quero ouvir de vocês é o que isso realmente vai acrescentar para esse tipo de usuário, entendeu? Que é um usuário complicado, que passou por inúmeras mãos. Exatamente. Essa tecnologia de engenharia de tecido já tem um tempo que ela tem sido estudada, desenvolvida, e a gente está vendo, acompanhando o avanço da ciência nessa área. E o avanço ele é muito promissor. A gente já vê evidência científica na literatura de resultados de antes e depois, onde vê que a técnica realmente ela tem uma efetividade, que a regeneração tecidual ela existe
de fato. Então, hoje a gente vai começar a ver uma aplicação mais ampla, né? Em uma situação em que a tecnologia ela se torna disseminada e o objetivo do curso é que a gente possa crescer e compartilhar as nossas experiências, e o maior beneficiário disso vai ser o nosso paciente, que vai aí contar com uma tecnologia, com um tratamento, uma disponibilidade de um tratamento que antigamente ele não em técnicas que não conseguiam resolver problemas dele. Isso que eu acho que é de fato o gancho e a chave de ouro assim desse curso. Maravilha. E eu também, né, trabalhando há muito tempo com Ricardo e Luiz, e trabalho também mais uma área da medicina estética. E na medicina estética, hoje em dia, os pacientes vêm com muito medo do exagero, né, da harmonização facial. Então, a gente tem buscado muito a naturalização, né? E o lipofilling vem nisso também. Ele vai evitar esses exageros. Então, ele vai entregar um preenchimento, ele vai entregar uma melhora na qualidade da pele, sem exageros. E o melhor, sem risco de, como vocês já falaram muitas vezes, de rejeição e alergia. Então, eu estou muito animada para poder começar a fazer, e acho que é realmente um avanço muito grande a gente poder entregar sem exageros. E o curso, ele é voltado para várias áreas da medicina, né? Cirurgia plástica, dermatologia, oftalmologistas oculoplásticos, otorrinolaringologistas. Então, todos os cirurgiões da face, eles serão super bem-vindos e vão ganhar em muito no seu leque de opções de tratamento para os pacientes. Por exemplo, igual você já faz tratamentos estéticos, já sabe fazer preenchimento e já trabalha com esses preenchedores há um tempo, mas você vai aprender muito em relação à coleta da gordura, ao processamento, a trabalhar essa gordura, a montar protocolos individualizados para os seus pacientes. E aí na parte da injeção e do preenchimento em si, você já tem aquele ganho que você já tem esse conhecimento acumulado, né? Mas para quem também não tem esse conhecimento, o curso, ele, além da parte teórica, que é uma carga importantíssima, né, do processo, ele tem a parte prática, né, o hands-on. O aluno, ele vai ter um paciente ali para poder trabalhar naquela face e fazer todo o processo, desde a coleta até a injeção dessa gordura. Então, ele vai sair desse curso tanto com conhecimento teórico quanto prático, para ele colocar isso no seu dia a dia, no seu portfólio de tratamentos aí, e oferecer o que tem de melhor para o paciente dele. Maravilha. Ótimo, maravilha. É isso que Promissor. nós estamos animadíssimos. Isso aí. Vai ser um curso Amanhã. muito enriquecedor. Nossa primeira edição aqui em Brasília, né? Em breve em outras capitais e outras edições aqui em Brasília também. E a gente está super animado, né, Gustavo? Exatamente. O objetivo é agregar e compartilhar conhecimento. E Dividir experiências. Exatamente. Compartilhar experiências e crescer juntos. Crescer juntos. Obrigada. Bem-vindos a Brasília. Obrigado. Obrigado.